Bom dia, graça e paz. Bom dia. Hoje, então, nós temos a pastora Joisele. Hoje vamos começar a falar da restauração de mulheres, então. Estava falando só da história da restauração de homens, né? Vamos falar hoje da restauração de mulheres. Muito bem. Vocês sabem que nós estamos nesse propósito, né? Até essa sexta-feira. Orem a Deus para nós sabermos quais serão as nossas próximas medidas, o que Deus vai nos permitir fazer para, de alguma maneira, continuar, às vezes não no mesmo formato ou não no mesmo horário, mas nós continuarmos, né, edificando, restaurando os nossos altares, estabelecendo os nossos devocionais. Eu, de imediato, quero dizer para vocês que, independente do pastor estar presente ou não, ter um propósito coletivo, né? Independente disso, você pode ter o seu altar devocional matutino, diário, e essa talvez é uma das melhores práticas da vida cristã, uma das que produz mais crescimento e amadurecimento, porque ela tem a ver com o tempo de solitude, né? Ela tem a ver com o tempo em que cada um avança sozinho. E as experiências devocionais é que dão, de fato, respostas e elas nos permitem ter tantas experiências para contar. Eu não sei se você sabe, mas a vida cristã não é feita dessas explosões de grandes revelações. Nós, tipo assim, todo domingo uma grande revelação, toda conferência uma grande revelação. Mas como que o povo era alimentado no deserto, né? O dia que eles se alimentaram de uma grande quantidade de alimento, a Bíblia diz que saía carne de codorna até pelos narizes. Mas eles se alimentavam, na verdade, de um maná que caía todos os dias. Ele caía de segunda, ele caía de domingo a quinta, não caía no sábado, e caía na sexta-feira uma porção que valia para sexta e sábado. Ele era um alimento tão espiritual que todos os dias, se eles guardassem, o maná perdia, dava bicho. Mas na sexta-feira vinha com uma provisão para sexta e para o sábado, para que eles não precisassem recolher no sábado. E o maná, uma vez já ministrei sobre isso, o maná aponta para um alimento espiritual, um pão do céu que cai diariamente. Ele é pequeno, ele é leve, mas ele tinha todos os nutrientes possíveis e ele era uma boa comida para aquele deserto. Então, a gente ainda vai aprofundar um pouquinho mais nessa questão de restauração dos altares e esse propósito restaurados para edificar. A gente ainda vai falar um pouquinho mais em algum momento sobre a restauração do nosso tempo devocional, a restauração da nossa relação com a palavra, com a oração, e eu creio que tudo isso é muito precioso. Mas por hora, bom dia a todos, todos esses que estão chegando. Hoje eu tenho que ficar aqui, hoje eu estou num outro ambiente, você está escutando talvez aí até os passarinhos, né? Hoje eu tô do lado de fora da casa para minha esposa poder ficar lá no escritório. Senão a voz de um atrapalha o outro. E eu quero começar esse tempo, eu tenho que ficar aqui permitindo todo mundo, né? Eu quero começar esse tempo agradecendo a Deus, louvando a Deus. Quero pedir para Priscila. Priscila, consegue fazer uma oração? Amém. Sim, consigo. Bom dia a todos. Amém, Senhor Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome nessa manhã. Somos gratos, ó Pai, pela tua bondade, por quem o Senhor tem sido nas nossas vidas. Entregamos a ti esse tempo de devocional, de compartilhamento, que o Senhor possa nos alimentar, como esse maná que cai do céu a cada manhã. Nós estamos aqui
em busca desse maná. Que o Senhor possa nos alimentar o nosso espírito, que sejamos edificados. Traz uma palavra rema, revelada ao nosso coração, algo que realmente nós possamos aplicar e viver uma vida segundo a tua vontade, Senhor. Usa a vida da pastora Joisele como um canal de bênção nas nossas vidas e aqueles que possam também ter ali seus olhos revelados aquilo que o Senhor quer compartilhar entre nós também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos falar sobre a transformação de Raabe. Na verdade, falar sobre o poder transformador que existe na história de Raabe. Você sabe que Deus tem planos bons a respeito de nós, planos de nos dar o fim que desejamos e que nós o encontramos quando nós o buscamos de todo o coração. Esse é o texto de Jeremias 29:11. Quem é Raabe? Raabe pertencia ao povo que estava ocupando a terra prometida quando os israelitas chegaram diante da terra prometida. Raabe morava naquela terra em que os espias, lembra? Josué e Calebe foram espiar e viu que era uma terra que havia gigantes, né? Esse é o relato dos espias. E você sabe que em Josué e Calebe houveram um outro espírito. Eles sabiam que Deus daria aquela terra para eles. A primeira cidade dessa região era a cidade de Jericó. Então, aquela história toda de vem com Josué lutar em Jericó era exatamente essa cidade em que Raabe morava. Raabe era uma prostituta. Ela tinha uma casa de prostituição. E a casa de Raabe estava na periferia da cidade. A periferia naquele tempo era exatamente em cima do muro. Era como uma invasão hoje. Imagina um prostíbulo, a casa de uma prostituta, num local de invasão. Era a condição de Raabe. E ali, a partir do texto do capítulo 2 do livro de Josué, você tem a história dessa mulher extraordinária, que havia ouvido falar a respeito do que Deus estava fazendo com o povo israelita. E quando os dois espias que escolheram, tipo assim, vamos dar uma espiada nessa cidade, além dos 12 espias lá atrás, agora é 2 espias. Quando esses 2 espias foram lá, eles falaram, bom, vamos na casa de uma prostituta, porque é um lugar de passagem, é um lugar que ninguém vai se importar muito conosco, mas de alguma maneira Raabe descobriu que eles eram pertencentes ao povo de Deus, e Raabe começa uma conversa com eles, conta que o coração do povo de Jericó estava assim desmaiado pelo que estava ouvindo, que Deus estava entregando na terra, havia uma promessa, né, para eles, e Raabe sabe que eles vão vencer, e Raabe resolve fazer uma aliança com eles. Ela propõe uma aliança para que ela não seja destruída, porque chega um momento em que os líderes, as autoridades de Jericó, descobrem que tem gente espiando ali, e eles vão até a casa de Raabe para capturá-los, para interrogá-los, alguma coisa assim. E Raabe esconde eles, desce eles na lateral do muro pela casa dela, e eles fazem um acordo. E o acordo quando vocês entrarem, vocês me poupem, assim como eu estou poupando vocês me poupem. E esse acordo torna-se uma aliança, porque esses homens dizem assim, caia sobre nós então, diante de Deus, caia sobre nós o nosso sangue, se nós fizermos algum mal a você e a sua casa. Ou seja, nós vamos cumprir essa aliança, mas nós precisamos de um sinal. E o sinal era um fio escarlata, uma pequena fita, uma toalha, né? Toalha não, um tecido vermelho, que era um tecido relativamente raro naquela época, que não tinha os corantes que temos hoje. Ela tinha que ter um sinal de um fio escarlata na janela. E esse sinal era o sinal de que aquela casa não deveria ser atacada. Os espias voltam, o exército vai invadir, tem toda aquela história de Josué, cercar a cidade, e gritar, e a cidade, os muros ruírem, enfim. Você já conhece um pouco da história. Mas o que acontece é que quando eles invadem, a parte do muro onde está a casa de Raabe tem um sinal, tem esse fio escarlata. E por causa desse sinal,
simplesmente eles protegem aquela casa. E não só a casa, mas todos os que estavam dentro da casa. Então, a família de Raabe é poupada naquela casa. Então, nós temos a história de uma prostituta que é restaurada por causa de uma aliança com o povo de Deus. Ela não era povo de Deus, mas ela tem o direito de ver a sua casa salva, a sua família, que provavelmente não tinha muito boas relações. Você sabe como funcionam as coisas quando as pessoas escolhem esse tipo de vida. Mas ela vive essa restauração e no final de tudo isso, o Gabriel já levantou a mão. E no final... ok. Não, é porque coisa difícil é ser o administrador da reunião, porque aí você nem prega e nem administra. Eu já vou abrir para a pastora, porque ela vai compartilhar hoje conosco 4 pontos, né, a respeito de como acontece essa restauração, porque provavelmente é o que nós vamos falar no final. Raabe não só tem a sua casa poupada, como ela é aquela que no final faz parte da linhagem do Messias. Raabe entra na linha genealógica de Jesus, e isso é interessantíssimo, porque prova que, de fato, Deus não faz acepção de pessoas. E a aliança de Raabe, revelada através daquele... Vamos permitir mais gente aqui. Revelada através daquele sinal escarlata, né? daquele pequeno tecido na janela, produziu não só a salvação da sua casa, mas produziu uma restauração na vida, na história, no testemunho, no caráter de Raabe, a ponto dela se tornar parte da linhagem do Messias. Então vamos lá, pastora Joisele, bom dia. Bom dia, graça e paz, queridos, tudo bem? Muitos eu não pude abraçar ontem, mas sintam-se abraçados. Saudade de todos. Foi muito bom o meu tempo em família, mas é melhor ainda o tempo aqui com vocês. Saudade. A pessoa passou um domingo fora da igreja, tá com saudade aí, como se tivesse viajado para o exterior. Ué, mas mulher é assim, né, amor? Mulher é emoção. Mulher sente saudade. Amém. Mas o pastor Edson, ele queria muito que eu falasse sobre Ruth. Mas E eu fui orar e eu confesso que eu preparei algo sobre Ruth. Preparei também sobre Ana, sobre a restauração de Ana. Mas desde o princípio, o que queimava no meu coração é a respeito de Raabe. Porque em alguns aspectos, a história de Raabe é muito semelhante à minha, né? Eu conheci o Deus de Israel, ele me resgatou, né? E a marca do sangue dele restaurou a minha família, a minha história, e tem alcançado os em volta, né? De maneira resumida. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é que uma prostituta se tornou uma mulher de fé. E aqui é onde eu me sinto tão semelhante a Raabe, né? Uma improvável que experimentou de uma medida de fé e realmente teve a história transformada. Então a Bíblia menciona que Raabe no Novo Testamento, ela é um exemplo de fé. Lá em Hebreus 11:31 diz que ela é incluída na galeria de fé. Pela fé, Raabe a prostituta não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Então é interessante que, se você olhar, ela era uma improvável. E nós, por causa de Cristo, nós também não éramos para ser parte, né? Mas Cristo nos faz ser parte. Então, quando eu fui preparar a questão a respeito dela, né? A outra coisa é que, além de ser uma mulher que veio ser incluída na galeria de fé, ela, de cananeia, ela se tornou integrante na linhagem de Israel. Então, por que eu preferi a Raabe do que a Ruth? Porque ela vem antes, ela vai ser, na verdade, a sogra de Ruth. Ela é a mãe de Boaz.
Então, isso para mim, assim, a minha cabeça pensou-se muitas coisas. Mas a primeira coisa que eu quero falar é que Raabe reconheceu a oportunidade de restauração. Muitas vezes na nossa vida nós precisamos enxergar as oportunidades que Deus tem para nos restaurar. Não basta querermos, precisamos enxergar em que lugares, né? A minha viagem, ela foi uma oportunidade de restauração. Eu pude acessar memórias da minha história que me permitiu viver restaurações que eu nem imaginava que eu precisava vivenciar. Então, Raabe é aquela que identificou um momento de oportunidade para mudança da sua vida. E como que ela enxergou isso? Porque ela ouviu falar do Deus de Israel. Então, nós precisamos reconhecer, queridos, eu não sei qual é o momento que você está. Talvez você já caminha com o Senhor há muito tempo e você acredite que tem áreas da sua vida que você não precisa de restauração, que está tudo certo. Mas deixa eu te falar, o Senhor, ele é uma fonte inesgotável. As coisas do Senhor não é para nós ficarmos igual uma represa, né? Aquela coisa parada. Deus, ele é um Deus que renova. Eu não imaginava que depois de 12 anos sem ir na minha cidade e 30 anos sem acessar coisas importantes da minha história, que eu precisava de algumas restaurações. Então, eu não sei que momento você está, mas Deus é um Deus de oportunidades. Reconheça que esse tempo que nós estamos como igreja é uma oportunidade para Deus restaurar coisas importantes sobre a sua história. Né? Eu não sei qual é o contexto, mas olha quantos personagens nós acessamos até aqui que nos dão testemunho de oportunidades para sermos restaurados. Então, como eu aplico isso sobre a minha vida? É que eu preciso estar atento ao mover de Deus. Se Deus deu para nós uma palavra em 2025, que é o ano da restauração, Deus está comunicando algo. E nós não podemos ficar distraídos apenas achando que já acessamos tudo. Porque não acessamos, queridos. Deus é uma fonte inesgotável. Então, Deus está trazendo para nós tivemos o ano das portas abertas. Então, quer dizer que eu passei para a restauração, as portas foram fechadas? Não. Na verdade, uma dessas portas que Deus abriu é essa porta da restauração. Então, ao passar por essa nova porta, ela vai vir cheia de novas possibilidades. A outra coisa é que Raabe precisou tomar uma decisão de fé. Já estamos no nosso segundo ponto, né? Existem momentos da sua história que você vai precisar tomar decisões não pelo que você vê da circunstância, mas por fé. O que é a fé? Às vezes a gente vai caminhando, né, com o Senhor e nós esquecemos desse fundamento tão importante da nossa jornada. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, nós precisamos ter na nossa vida tomadas de decisões por fé, não baseado no que você está vendo. Então, 2025 é um ano cheio de oportunidades de restauração. Tome decisões de fé para que você experimente essa restauração. Então, qual é a lição que Raabe deixa para nós? Raabe tomou a decisão ousada de esconder, né, os espias. E isso declarou-se para o mundo espiritual a sua fé no Deus de Israel. E depois que ela teve a ação e a sua casa foi livrada, isso ficou público, né? Porque ela agora abriu-se outras oportunidades. Então, eu e você, quando tomamos decisões por fé, nós vamos abrir oportunidades de restauração sobre a nossa história. Então, toda vez que a restauração está diante de nós, ela vai exigir de mim e de você, queridos, uma coisa muito importante, chamada coragem, né? Para que eu e você, ao tomar essas decisões, lancemos fora todo medo. Então, tem restaurações que eu precisei acessar na minha jornada ao retorno na minha terra natal, que demandaram de mim uma medida de fé. Eu acessei lugares que eu não acessava há 30 anos, queridos. E é interessante que, você sabe o que Deus foi restaurar nessa viagem? As minhas memórias boas. Porque quem conhece a minha história sabe que eu sempre contei que eu não tinha, né? Agora eu posso usar
no passado eu não tinha memórias boas. Se você falar assim, o que você lembra da sua infância de bom até essa viagem? Praticamente nada. Mas eu acessei lugares, e interessante que Deus usou a minha mãe para me levar a lugares que me trouxeram memórias de momentos bons. Então, Deus tem restaurações para a sua vida. Talvez não é algo que para você, talvez isso seja simples que Deus fez na minha vida, mas para mim foi muito importante, queridos. Porque ao acessar as memórias boas, Deus encheu a minha vida de alegria. Porque aí eu pude olhar para a minha história e para o meu passado e ver a bondade de Deus me guardando, porque eu só lembrava de coisas ruins. Então, eu quero que o pastor Edson fale do terceiro ponto. Se deixar, eu vou falando aqui, né? Terceiro tópico é que a restauração acontece através de um compromisso com Deus. Então, veja que não apenas Raabe foi salva, mas depois lá no capítulo 6, a Bíblia diz que ela e toda a sua casa foram poupadas. Né? Ela assumiu um compromisso com Deus. Então, ela reconheceu a oportunidade, ela expressou a fé, mas ela também fez um compromisso. Então, muitas vezes as nossas restaurações passam por essa experiência de fato, nós assumirmos um compromisso, fazermos uma aliança. Raabe fez uma aliança com pessoas que ela não conhecia, com pessoas que ela sabia que serviam a Deus. Quantas vezes na vida da igreja, uma pessoa ao chegar, ela olha para pessoas estranhas. Imagina a pessoa que vai, como eu recebi uma família no culto ontem. Eu recebi essa família não nos conhece, eu sou um ilustre estranho para ela, ela nunca me viu, mas ela escolhe fazer uma aliança, ela escolhe permitir ser ajudada, ela escolhe caminhar com esses irmãos. Quando isso acontece, e é o que aconteceu com a maior parte de nós, a gente vai ficando, vai se permitindo, e nós vamos deixando esse compromisso com Deus acontecer na nossa vida. Então veja que a restauração dela não foi só por identificar a oportunidade, não foi só por fé, não foi só pela necessidade que ela tinha de livramento, de escape, mas foi porque para que ela recebesse uma nova identidade, para que ela recebesse um escape, para que ela, jamais ela saberia que poderia vir ser parte da linhagem do Messias. Aliás, Raabe acho que não soube. Raabe morreu e não soube disso. É nós que estamos depois delas e do Messias é que sabemos que ela entrou na linhagem. Então veja que a restauração que Deus promove toca as suas gerações, independente de você saber ou não. Nós somos um tipo de povo, agora falando de nação brasileira, nós não nos preocupamos com essas coisas. Mas você sabe que uma vez que você teve uma mudança dramática não, completa, né? Uma conversão, uma transformação na sua vida, muda tudo daqui para frente. Porque depois você vai ter outras gerações e alguém vai dizer, o meu avô, quando eu não estiver vivo mais, alguém vai dizer, caiu energia aqui na minha casa e caiu a minha reunião, caiu o notebook, mas enfim, eu estava falando sobre da restauração através do compromisso com Deus. O seu avô. É porque o meu notebook estava sem bateria e ele caiu. Quando o senhor for avô. Não, então, muitas, por exemplo, eu vivi uma restauração. Coisas vão acontecer. Como? Eu estava falando da restauração de quando o senhor for avô. Alguém vai falar. Isso. Quando eu for avô, por exemplo, eu não sou avô ainda. Quando eu for avô, e depois que eu partir, os meus netos forem adultos, eles poderão dizer, não, o meu avô, a minha mãe conta que o meu avô pregava a palavra, o meu avô se converteu e ele mudou a história da nossa família e hoje nós servimos a Deus por isso. Você entende o impacto sobre outras gerações, que é uma coisa que nós brasileiros não temos uma tendência a pensar.
Mas a Bíblia apresenta um Deus de gerações. Você consegue compreender? Quando Deus fala Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele está dizendo, eu sou o Deus do filho, eu sou o Deus do pai, eu sou o Deus do pai do pai. Então, hoje nós estamos falando de Raabe como alguém que tornou-se parte da linhagem do Messias. Eu acho que isso é uma coisa nobre, extraordinária. Raabe entrou na galeria dos heróis da fé, né? Ali como a pastora leu no livro de Hebreus, mas ela não viu isso. Ela não viu isso. Então, existe uma série de coisas que vão ser restauradas na sua vida, mas que vão impactar outras gerações, que vão fazer com que o seu legado vá adiante. E talvez você nem vai viver isso, mas você mudou a história de um todo. Eu não sei se vocês lembram, que eu falo que eu sou fruto de uma pessoa em que um avô, ele é presbiteriano, eu não conheci ele, mas eu conheci a esposa dele. O avô de um amigo era o cara que montava no lombo de um cavalo e pregava a palavra nessa região toda. E levava uns lencinhos, né, amor? Tinha os lencinhos dele que iam em outras cidades, e pessoas eram curadas, amigo nosso. E ele alcançou a família dele toda, e eu me tornei amigo do filho dele. E foi ele que, antes da minha conversão ali com aquela história de Guilherme, foi esse filho dele que me levou uma vez para o encontro, aquilo me marcou, e é ali que começou um pouco da minha caminhada em Uberlândia com Deus. Mas, enfim, enquanto meu computador está ligando aqui, eu quero só falar isso. A restauração exige um compromisso com Deus, exige uma aliança com aqueles que pertencem a Deus. Exige um sinal, tem que ter um sinal, tem que ter um testemunho público. Quem está do lado de fora, ou pelo menos quem conhece o sinal, precisa olhar e falar, aqui tem uma pessoa que fez uma aliança, aqui tem uma pessoa que será poupada, aqui tem uma pessoa que escolheu Deus. E esse é o nosso penúltimo. A pastora Joisele vai falar sobre o último tópico. Então, quando você está nessa jornada de restauração, assim como Raabe também esteve nessa jornada de restauração, isso deu a ela uma nova identidade. E junto com a nova identidade, um futuro promissor. Né? Interessante é que, olhando para o contexto dela, eu jamais imaginei que eu estaria aqui, até porque eu repudiava qualquer assunto que falasse a respeito de crente, né? Eu tinha asco de crente. Não sei se você sabe dessa história. Por quê? Porque eu tive amigas que se denominavam cristãs, que tinham um péssimo testemunho, que nunca me falaram do amor de Jesus. E logo que houve que o Senhor me resgatou, né, e houve a conversão, eu fiquei indignada com elas, até alguém me instruir, né? Mas antes de alguém me instruir, eu fiquei indignada, porque eu falava, como elas tinham o pão e não me deram pão para comer? Como elas tinham água e não me deram água de beber? Então, quando Deus nos restaura, nos resgata a nossa história, não é só para ficar para nós, né? Isso precisa ser alimento para outros, isso precisa saciar a sede de outros. E quando nós olhamos para a história de Raabe, a identidade dela foi restaurada, mas ela também abraçou um futuro promissor, que ela nem sabe aonde parou. Mas por causa do que o pastor Edson mencionou, do seu compromisso com Deus, ela pôde ter o seu nome mencionado na galeria dos heróis da fé. Então, queridos, eu não sei como tem sido o seu compromisso com Deus, qual é a medida, mas hoje tem um convite do Senhor para mim e para você, para avançarmos uma outra medida, porque eu acredito que a maioria que está aqui já caminha com o Senhor, já tem a sua identidade, sua nova identidade. Agora você é filho, filha de Deus. E que diante de você tem um futuro promissor. E talvez você está tão preocupado com o dia de hoje,
apesar de que é importante na questão do presente, mas nós temos um futuro garantido e precisamos abraçar essa verdade e apresentar isso a outras pessoas. Então, Raabe, ela foi incluída na genealogia de Jesus, e isso é uma prova do poder restaurador de Deus. Sabe, você não sabe aonde a sua história vai dar, querido e querida. Você não sabe. Mas aquilo que Deus tem feito aqui, à medida que Deus tem te entregado, talvez para você parece pouco, está faltando pão e está faltando água. Mas quando você chega em lugares áridos, queridos, você descobre que o que você tem é abundante. Eu tive uma experiência, e vou finalizando essa parte aqui, com um membro da minha família, né, um tio que tem problema com alcoolismo, e isso se derramou a sua família, a sua esposa também se tornou uma alcoólatra. E eu, quando eu cheguei lá, eu falei, Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Porque eu entendia que não era só Deus querendo restaurar a minha história, que aquilo que para mim parecia pouco pão e pouca água, para aquele lugar era muito pão e muita água. Então, eu pude testemunhar de que Deus me deu uma nova identidade e que eu tenho vivido dentro desse futuro promissor. E eu pude experimentar da bondade de Deus. Algo foi deixado, um alimento foi deixado lá, né? E uma bebida foi deixada lá. Mas o que eu quero finalizar dizendo para você, que a história, né, de Raabe é uma evidência de princípios de restauração, porque a fé em Deus, ela transforma vidas, né? Então, apesar do seu passado como prostituta e a sua origem como cananeia, que era um povo idólatra, né, e inimigo de Israel, sua fé em Deus foi suficiente para mudar a sua história. E, além de tudo, a sua obediência deu a ela a oportunidade de agir. Queridos, não basta você decidir que vai obedecer, você precisa agir. E foi o que Raabe fez. Então, a Raabe não apenas creu, mas ela também agiu com coragem. E ela recebeu uma graça divina que superou todo o passado dela. Então, Raabe não foi definida por sua história ou posição social. Deus a usou para grandes propósitos, incluindo a linhagem de Jesus. Glória e ela a Deus. recebeu, né, a restauração completa espiritual, social, familiar e a mais importante, queridos, eterna. Ela se tornou-se adoradora, ela foi incluída no povo de Israel, sua linhagem foi abençoada e seu nome foi escrito na palavra de Deus como exemplo de fé e de redenção. Essa é Raabe, uma mulher restaurada que teve a sua história contada até nos dias de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Para eu não me esquecer, vamos fazer a foto. Todos aqueles que podem abrir a câmera. Vou tirar uma fotinha. E aí nós já vamos começar partilhando. Quem quiser falar, levanta a mão. Quem estiver com a câmera aberta, eu vou entender que você está disponível para compartilhar. Vamos lá, mais alguém para abrir a câmera? Só um momento. Espera aí. Marcinho está ali sorrindo, ó. Sorriso. Espera aí, deixa eu lançar essa foto aqui. Deu certo. Deixa eu já mandar ela para lá, senão eu já fico sem. Hoje estamos no 8º dia já. Olha, gente, como o tempo passa. 8º dia. Vamos lá. Quem levantou a mão primeiro? Hoje quem começa falando é o Giorda. Graça e paz, irmão. Bom dia. Bom dia. Palavra poderosa. E tem sido muito precioso aprender aqui e vendo o restaurado dos nossos altares, né?
Deus está falando muito ao meu coração aqui sobre coisas relacionadas à família, à minha família, à nossa casa aqui. E assim, com essa palavra de hoje, vem só testificar que a partir da resposta de fé de Raabe, né, ela viu toda a família dela ser transformada em coitada, ser alcançada. E também, quando o senhor falou, a pastora falou sobre a questão da genealogia, né, para ser colocada, isso dá um senso de levar muito a sério aquilo que a gente carrega, né, no Evangelho. Porque algumas coisas a gente vai ver. Lembrei de Moisés. Moisés, ele serviu a Deus no tempo dele, de todo o coração, tá? Mas ele não chegou a ver a terra prometida. E assim nós também, muito que a gente vai desfrutar em Deus, a gente vai desfrutar aqui. Mas vai chegar o dia que Deus vai, se ele não vier antes, ele vai nos recolher e o legado vai continuar, né? Tudo que ele fez ali, ele foi instrumento de Deus, até hoje a Bíblia dá testemunho, né, do que Deus fez através dele, assim como de Raabe. Então a gente precisa lembrar disso todo dia, de viver a vida cristã de uma forma intencional em todo o tempo, né? Buscar sempre se lembrar disso, pedir a Deus nos dê graça, porque no final de tudo a gente vai ver. Deus vai mostrar para nós, né, não o que a gente fez, mas o que ele fez através de nós, né? E todos nós vamos nos alegrar muito. Amém. Glória a Deus. Pastor Wesley Gonçalves. Bom dia, graça e paz a todos. Tá firme todo dia aí, Wesley, no compartilhamento? Tô tentando. Semana passada eu não participei porque meu relógio não despertou e hoje de novo nos legendários eu não participei. Falei que eu vou comprar um despertador, quero ver ele me enganar de novo. Voltar às antigas. Um ponto que a pastora falou e serve de alerta para a gente é a questão da fé, né? Às vezes a gente precisa de uma restauração e a gente está passando por um momento tão turbulento que você não vê meio que uma saída e aí você acaba se esquecendo quem você é, filho amado do Senhor, e quem Deus é. Uma oração que eu tenho feito muito é: Senhor, não me deixe esquecer quem Tu és. Porque quando você tem fé naquele que te criou, naquele que te formou, e crer nas promessas do Senhor, que os planos dele são maiores que os nossos, que os caminhos dele são melhores que os nossos, isso te dá meio que uma energia de falar assim: tá tudo bem, eu estou passando por uma prova aqui, mas eu sei que existe um propósito nisso, eu sei que Deus vai me restaurar. Isso, eu tive que fazer isso nesses últimos 2 anos, porque às vezes no momento de turbulência a gente acaba esquecendo, desespera, aí você começa a olhar só para o problema e esquece de olhar para a solução, né? Raabe mesmo sabia que o povo ia ser destruído, sabia tudo que ia acontecer, e em vez de ficar olhando para isso, ela falou: opa, eu preciso de resolver isso, então acaba fazendo tudo que ela fez. Então, um alerta para a gente, essa questão de se basear na fé e saber que existe um Deus que sabe de todas as coisas, o Deus que nos guarda, nos protege, mesmo a gente não entendendo. Eu falo com as pessoas que dificilmente a gente vai entender os planos de Deus. A gente não tem capacidade para entender. O que a gente tem que fazer é entregar, confiar, se posicionar, estar no lugar certo, na hora certa, fazer a nossa parte, mas temos que estar alerta, porque senão o desespero acaba nos cegando. É isso que me tocou aqui. Amém. Gabriel.
É isso, muito precioso. Testemunho bom. Márcio Cristiano Janini. Amém, pastorzão. Glória a Deus. Tem sido algo precioso, né? Levantar cedo para mim é uma luta e eu tenho visto quanto Deus tem me restaurado nisso, porque nós acordamos 5 horas para poder estar nas reuniões dos legendários e se alimentando do alimento, né? Que a gente está, não tem como não sentir a restauração de Deus no nosso coração. Então tem sido algo muito precioso ver cada testemunho, né? Ver o senhor falando aí também sobre daqui a alguns tempos, né? Como será o nosso testemunho, como que será o nosso legado, o que as pessoas vão contar, né? O que os nossos filhos, os nossos netos vão contar da nossa história, né? Homens e mulheres restaurados, alcançados por Deus para alcançar outras pessoas. E cada testemunho desse, eu falei até com o senhor que eu queria falar, né? Que cada um de nós aí vai ter um dia. Queria muito falar sobre Jó, porque foi algo que tocou muito meu coração, mas ontem eu não pude participar e o senhor acabou falando aí. Mas tem sido algo precioso, como tem sido bom se alimentar todos os dias pela manhã, porque o dia muda. O dia muda. É algo precioso que cada pessoa que a gente chega, né? Cada pessoa que vem conversar com a gente no nosso dia, a gente já tem alimento para poder colocar diante das pessoas. Isso tem sido fundamental, porque não sei se está acontecendo com vocês, mas tem pessoas chegando, né, diante de mim que eu falo assim, não, por que eu encontrei essa pessoa? Por que eu encontrei essa outra pessoa aqui? O senhor tem uma base, eu encontrei o pastor Tiago no supermercado. Falei algo para ele sobre o Legendários, o homem ficou doido. Eu falei assim, cara, é propósito. Então, assim, eu creio que todos os dias isso tem sido. Eu não sabia que você precioso. conhecia ele. Ah, não, sim, conhecia sim. Tá. Sim, conheci sim. E tem sido algo precioso. Para minha casa tem sido algo fundamental. É isso aí. É muito bom as pessoas virem até nós e nós termos de fato algo para compartilhar, né? Você tá cheio para poder transbordar. E aí volta naquilo que a pastora Joisele disse. O que parece pouco para nós, insuficiente, rotineiro e tal, torna-se uma medida muito grande para as outras pessoas. É o que aconteceu com esse casal que eu cumprimentei ontem. Uma pequena medida da minha história se tornou para eles um testemunho muito grande, e a gente vê que não é à toa que Deus permite a gente viver processos de restauração. Ele depois usa isso como ele bem quer, de acordo com o bom propósito dele, né, Joisele? Tem uma coisa que eu não compartilhei aqui, que ela é muito importante. Nós, às vezes, ficamos tão ansiosos pelo futuro, né? As coisas que nós precisamos conquistar, fazer, edificar, tanto ministerialmente, né? Quanto pessoalmente, familiar, que nós não desfrutamos do presente, né? E o presente já diz, presente, é um presente que é nos dado. E, às vezes, a medida que você tem no presente parece pouco para você, mas eu quero te dizer, ela realmente, como o pastor Edson disse, né? É uma ótima oportunidade para você alimentar outros. E, às vezes, a gente fica exigindo tanto da nossa família, você quer tantas melhoras, tantas mudanças, e você começa a ficar, né, exigente. Quem está te falando é a Joisele, que andava recentemente muito exigente. Fala, Deus! Fala, eterno Jeová, o Criador, Pai das luzes.
Mas quando você está exigente com o outro, é porque você está exigente com você. Você está só derramando sobre o outro o que você está, na verdade, derramando sobre você. E ao acessar essa família que eu mencionei a vocês, né, do meu tio, eu pude ver o quanto eu tenho um presente, né? O meu esposo, os meus filhos, o quanto meus filhos são educados, o quanto a minha casa tem uma mesa abençoada, né? A gente senta-se à Olha o mesa. presente aqui, Márcio. Ó. Olha o lacinho aqui, ó. Ai, meu Deus. Mas Pior que tá gravando, né, Gabriel? Deixa eu falar algo para vocês. A restauração que Deus quer para você hoje, nessa manhã, dia 20 de janeiro de 2025, é você compreender que você já tem um presente, que é a sua família, a sua casa. Desfrute dela. Você não sabe o dia de amanhã. Então, eu sou muito grata a Deus, inclusive pela vida de vocês. Vocês são um presente para a nossa casa. E eu quero desfrutar da comunhão com os irmãos e irmãs, tá bem? Eu vou desfrutar do presente, porque, de fato, é o primeiro dia que nós vamos conseguir conversar. Ela chegou na casa da minha mãe, viajamos em carros separados. Aí, ontem, eu tirei o dia para descansar e depois fui acertar algumas coisinhas. A minha mãe está em casa. Hoje que nós vamos ter um tempo de qualidade, tomar um café junto, conversar. E eu estou interessado nesse negócio aí de gratidão pelo que tem. Porque teve alguns dias, Adilson está rindo, teve alguns dias que eu falava, mas não estou entendendo, eu não estou entendendo o que você está querendo. Às Eu acho vezes que a os gente... maridos, amor, estão pensando a mesma coisa, tá? Mas Todos é porque aí, vezes, ó, dá para às vezes a perceber. nossa esposa, nós mesmos, nós queremos medidas que nem são para agora, ou nem são atingíveis. Às vezes a gente se compara a outros, isso desalinha. E às vezes, teve uma temporada que eu falava para a Joisele assim, você está querendo um marido do Instagram, alguma coisa assim, aqueles bombadinho, bonitinho, cheio de dinheiro, aqueles que parece que não tem problema. Porque nós temos uma boa vida, nós temos uma graça de Deus e às vezes você está insatisfeita porque não está conseguindo ver isso. Entende? Eu acho que todos nós podemos melhorar. A restauração de Deus vem para poder produzir tudo isso. Mas nós não podemos não sermos capazes de ver o que Deus já fez. Amados, de verdade, olha, eu acho que nós podemos ter todos os defeitos e podemos ter dias difíceis. Mas se você der uma comparada com o lado de fora, não usa o Instagram como referência, não. Usa os familiares, usa os amigos, os vizinhos e os colegas de trabalho. Você dá uma comparada por lá de fora, você fala, Senhor amado, como o Senhor me livrou, como o Senhor é bom, como o Senhor já fez. E às vezes eu paro para pensar quem eu seria se Deus não tivesse me alcançado, se eu não tivesse na presença de Deus, se eu não tivesse nessa comunhão, se eu não vivesse o que nós vivenciamos. Eu sou muito grato a Deus por isso. Eu sou muito grato a Deus. Eu tenho consciência da realidade. Eu sei quem eu era, eu sei como eu me comportava. Vamos lá, Adilson. Glória a Deus, aleluia. Quero falar aqui rapidinho a respeito desse tempo de oração, desde aquele culto da virada, algo começou a mudar na minha vida, algo começou a mudar no meu coração. Acabou o culto da virada, saiu um irmão do nosso meio de lá, chegou em mim e me entregou uma palavra. Falei, irmão, esse ano de 2025 Deus vai restaurar seu critério. Faz 10 anos que o caminho de ficar. Então, eu peguei, assim, eu não fiquei assim, como assim? Eu estou fazendo parte, eu já estou isso aqui, não. Eu peguei aquela palavra, coloquei ela dentro do meu coração e falei assim, Deus, eu quero viver isso. E saiu daquele culto da virada, assim, Deus vem fazendo as coisas cada dia melhor na minha vida, vem traçando meu interesse, vem mudando a minha jornada, vem corrigindo os meus pensamentos. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Não basta só a gente o ano da restauração, mas não viver. A gente precisamos ser verdadeiros com nós mesmos, precisamos checar no nosso coração, checar em Deus as bases que estão abaladas,
o que a gente errou, o que a gente fez que baixou o nível, que baixou o padrão, e colocar diante de Deus. Deus, eu preciso disso aqui. Eu preciso que o Senhor toque nessa área, eu preciso que o Senhor me transforme nesse ponto. E se a gente... Eu estou muito interessado. Eu estou muito interessado nessa palavra, eu estou crendo que Deus tem algo reservado, que a gente ainda não acessou, não provou. E se todos fazer uma leitura, depois que a gente entrou no ano 2025, o pastor abriu esse tema do ano da restauração, o nível dos nossos cultos mudou. Eu acho que todos aqui estão percebendo. O nível do ambiente do culto está uma graça que no lugar. E nós precisamos aproveitar a palavra que está sendo liberada e colocar o nosso coração à disposição, tirar todo o impedimento da terra, não ficar escondido atrás de um tipo, não ficar escondido atrás de algo assim que não se expõe, mas o tratamento de Deus acontecendo na nossa vida, às vezes a gente precisa ser exposto mesmo. Era isso. Glória a Deus. Amém. Amados, se você tiver alvos, pode ir colocando. Eu vou começar a orar, depois na sequência pode orar a Cleide e aí o pastor Wesley Gonçalves fecha, pode ser? São os que estão com câmeras abertas aqui. Vamos lá? Nós temos apenas 4 minutinhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Cada um que deu testemunho aqui reconhece a bondade do Senhor. Em todas as circunstâncias, nós temos percebido o seu cuidado sobre nós, produzindo medidas de restauração, níveis, ciclos de restauração, alinhamentos dos nossos corações, e isso tudo só nos faz bem. Hoje, sobre a vida de cada um desses irmãos, cada um que abre o seu áudio aqui, a sua conexão, para poder começar o dia sendo alimentado pela palavra, nós queremos reconhecer que a sua bondade há de se manifestar sobre nós e produzir toda sorte de bem, de cuidado, de favor. O Senhor tem nos alimentado para transbordarmos e alimentarmos a outros, alcançarmos outros, abençoarmos familiares, amigos. No nome poderoso do Senhor Jesus, eu quero declarar graça sobre a história de cada uma dessas pessoas, cada um que vai ao trabalho, cada um que vai ao seu dia. Nós queremos reconhecer que o Senhor é conosco e que o Senhor é quem tem feito essa boa obra. Nós queremos orar pela vida da Gabriele, que é filha da Lara, e que está passando por desafios. O senhor conhece o coração, sabe como essa fase da vida é desafiadora, e o Senhor é a resposta que ela precisa, a provisão. O Senhor é quem pode mudar todas as coisas. Surpreenda essa casa, surpreende o relacionamento dessa mãe, dessa filha, dá caminhos, permita que a Gabriele tome decisões que honrem o Senhor e que em todas as coisas ela seja achada como alguém a quem o Senhor tem um interesse em salvar, em restaurar, em revelar a sua bondade. No nome poderoso do Senhor Jesus, eu oro também pela Sônia, que é tia da Andréia, que precisa de um grande milagre. E aos olhos da sua família, a situação não é boa. Essa família também do Dr. José Américo, nós queremos declarar que eles possam provar do seu cuidado, serem tocados pela sua graça, que eles sejam surpreendidos com a sua bondade, que o Senhor manifeste um milagre, crie caminhos para que eles sejam salvos e restaurados em todas as coisas, e que eles sejam surpreendidos e possam reconhecer que o Senhor é quem faz toda essa boa obra. Dá-nos dessa medida de graça, produz essa medida de bondade sobre essa família. Nós intercedemos pelos nossos, intercedemos por esses que amamos, por familiares, amigos do trabalho, amigos da nossa vida comum. Nós reconhecemos a bondade do Senhor em todas as coisas. Hoje nós declaramos isso no nome poderoso do Senhor Jesus. Quem eu coloquei para o último minuto? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, Pai, por toda a revelação que o Senhor tem dado no nosso coração, por esse tempo de restauração, que nós possamos concluir esse tempo, porque melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E todos os pedidos de oração que nós temos colocado aqui diante do Senhor, ó Pai,
Que o Senhor possa tocar cada uma dessas pessoas, ó Deus, que cada uma delas sejam alcançadas e tenham suas vidas restauradas. Glória a Em Deus. nome de Jesus, nós tenhamos um dia abençoado. Em nome de Jesus. Acabou. Acabou. Deus abençoe a todos. Fiquem na Aleluia. paz, excelente dia. Amém. Glória a Deus. Deus Amém. abençoe.